Quase que eu caio aqui. Esse pessoal da gravação aí é um problema, né, cara? Faz a entrada diferente, hein, pô. Eu fiz, eu tentei o duplo mortal carpado. Vamos lá, galera, nesse espaço alternativo do Colégio Loyola, beleza? A gente vai continuar falando das equações incompletas, legal. Primeiro caso é quando as equações incompletas têm quem igual a zero? O C. Legal. Agora, nós vamos falar do segundo caso, quando B é igual a zero. Bom, esse caso dá pano para manga, né? Porque ele tem uma série de observações que são importantes serem feitas, né? A primeira delas é o seguinte: nem sempre uma equação que tem B igual a zero terá solução, né? Tem aluno que cisma que a equação de segundo grau tem duas soluções. Calma, relax, não é assim que funciona. Uma equação de segundo grau, ela pode ter duas, ela pode ter uma, ela pode não ter solução. Quando a gente fala que tem uma solução, são duas, só que são iguais, beleza. Então presta atenção aqui para mim, para ver como é que funciona a coisa. Legal, olha para essa equação do meu exemplo. X ao quadrado menos 9 é igual a zero. Legal, né? O A é 1, o B é 0, o C é menos 9. Lembrando quem é A, quem é B e quem é C. A é o númerozinho que multiplica x2, o B é o númerozinho que multiplica x, como aqui não tem, é 0. E o C é o termo independente, que nesse caso aqui é o menos 9. Para resolver uma equação dessa aqui, nós temos duas alternativas. A gente pode continuar pensando como no primeiro caso e fatorar esse trem, né? Isso aqui é a diferença de quadrados, né? Então eu posso pensar, né? X ao quadrado menos 9 fatorado é x mais 3 que multiplica x menos 3. Quer dizer, continuei pensando em fatoração, vou usar o princípio do produto nulo, né? Quando que eu multiplico duas expressões e o resultado dá zero? Quando a primeira delas é zero ou quando a segunda delas é zero, né? Qualquer uma das duas vai satisfazer a sentença de igualdade. Então eu vou ter que a primeira raiz é menos 3 e que a segunda raiz é 3. Legal, nem é muito difícil não, né? O problema é que resolver dessa forma não é muito legal, né? Porque existe um dispositivo prático, uma forma de pensar que vai de fato fazer com que o nosso caminho fique mais curto. Olha só, observa, eu posso resolver essa mesma equação pensando da seguinte forma: olha, como o meu B é 0, eu posso fazer isso. Esse 9 que é menos, eu posso jogar ele para cá mais. E olha, presta atenção que eu estou resolvendo a equação de novo, só que de uma forma mais simples, né? Então olha só, x ao quadrado é igual a 9. Então agora eu posso pensar assim, olha, eu estou procurando um número que elevado ao quadrado dá 9, né? Legal, não é difícil. Tem aluno que fala assim, é 3, é 3, é 3. Calma, relaxa. Sabe por quê? Porque quando você eleva um número ao quadrado, independente se ele é positivo ou se ele é negativo, ele vai dar como resultado, ou seja, como potência, o mesmo número. Então observa, não existe só um número que elevado ao quadrado dá 9. Existem dois, né? O mais 3 e o menos 3, pensa. Porque mais 3 ao quadrado dá 9, menos 3 ao quadrado dá 9 do mesmo jeito, né? Então, olha só, quando eu tirar a raiz quadrada de 9 para encontrar o valor de x, eu não posso esquecer de colocar o mais ou menos. Por que desse mais ou menos? Porque tanto a base positiva quanto a base negativa, quando elevadas ao quadrado, geram o mesmo resultado. Isso significa que x vai ter duas possibilidades, mais 3 e menos 3, e normalmente a gente usa, né, esse símbolozinho de mais ou menos para indicar que pode ser tanto menos 3 quanto mais 3. Bacana. E usando esse dispositivo prático, o raciocínio parece que fica mais leve na hora que você vai resolver uma equação que não é tão Disney quanto essa. Observa, se eu pegasse aqui um exemplo 2, observa no meu exemplo 2, né? Se eu tivesse x elevado ao quadrado menos 7 igual a 0. Observa, esse exemplo não é tão Disney quanto o anterior, né? Mas se eu pensar dessa mesma forma, eu penso lá, né?
x ao quadrado é igual a 7. No início do ano, você tem uma certa dificuldade, né, para enxergar que existe um número que elevado ao quadrado dá 7, mas agora é tranquilo, né? Qual que é o número que elevado ao quadrado dá 7? Raiz quadrada de 7, que é um número irracional. Então, nesse caso, x será a raiz quadrada de 7, mas eu não posso esquecer de colocar o mais ou menos, né? Então, quer dizer que se eu fosse escrever a solução, tudo bonitinho, eu ia ter menos raiz quadrada de 7 e mais raiz quadrada de 7. Tranquilo. Lembra que no início do vídeo eu falei que essa equação tem uma série de probleminhas, né? Quer dizer, série não, né? Mas ela tem uma série de alternativas diferentes. Então presta atenção, porque às vezes essa equação pode não ter solução. Olha o meu exemplo 3, olha só, aqui no cantinho, exemplo 3. No meu exemplo 3 eu vou falar assim, imagina que eu tivesse x ao quadrado mais 4 igual a 0. Se eu usar o dispositivo prático, olha o que vai acontecer. Eu vou ter que x ao quadrado é igual a menos 4. Tem aluninho cheio das boas intenções, e você já sabe, né? Coisa que o inferno tá cheio. Ele acha que existe um número real que elevado ao quadrado dá menos 4. Bom, no universo real esse número não existe. No universo complexo, lá no terceiro ano do ensino médio, ele existe. É 2i menos 2i, legal. Mas aqui não existe. Você não sabe o que é isso, né? Então o que acontece? Tem aluninho que vai falar assim, não, menos 2 ao quadrado dá menos 4. Dá não, aluninho. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que dá mais 4. Quer dizer, não tem. Qual é a conclusão que você chega? Né? Que a solução dessa equação aqui, ó, é simplesmente um conjunto vazio. Porque não existe um número real. Um número real, no universo real. Um número que satisfaz essa igualdade. Quer dizer, não tem um número que ao quadrado dá menos 4. E aí a solução vai ser um conjunto vazio. Então presta atenção. Quando B é igual a 0 e a sua equação tem solução, ela tem uma particularidade. As raízes sempre serão simétricas, ou seja, opostas, né? Uma é positiva, outra é negativa. Olha lá, ó. Uma é positiva, outra é negativa. Então, se B for igual a 0 e a sua equação tem solução, você não pode esquecer, né? A primeira raiz será sempre o oposto da segunda, né? Essa é uma observação muito importante e eu posso, obviamente, te fazer algumas perguntas relacionadas a isso na minha prova. E quem quiser saber sobre a equação de segundo grau, pode também fazer uma pergunta relacionada com isso, né? Então, quando que uma equação de segundo grau terá raízes opostas? Quando B for 0 e a equação tiver solução. Beleza, aluninho? Espero que você tenha entendido tudo, que você esteja fazendo toda a sua lista e a gente volta para falar de equações completas. Beijo, fui!